Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A FEMEC é a principal feira do agronegócio de Minas Gerais e agora em 2025 chega a sua 12ª edição. A expectativa é bater todos os recordes de negócios e público. Para falar do evento que se aproxima, o nosso convidado de hoje é o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Claudionor Nunes de Moraes. Vice-presidente, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com vocês. Temos muito assunto para a gente tratar e eu quero começar justamente dessa sensação que a gente tem de antecipação. A feira acontece de 31 de março a 4 de abril. A gente percebe, né, que toda essa movimentação da feira, a própria divulgação, já começou com uma certa antecedência. É isso mesmo? Vocês estão andando à frente do calendário do que nas outras edições? Eu acho que sim. Na verdade, é assim, a feira quando começou, ela foi mais tranquila no início. Era uma feira menor, né? Muito mais fácil, né, da gente organizar. Com o tempo foi passando, a feira tomou corpo. Hoje ela não é mais só nossa, né? Eu acho que é uma movimentação de toda a cidade e o entorno de todos aqueles que participam com a gente. Então, a feira anda sozinha. Então, as decisões são tomadas muito antecipadas e em virtude daqueles erros, aqueles problemas que nós tivemos, às vezes, nas outras feiras. Então, as pessoas querem antecipar para acertar melhor. Lembrando que a feira faz a movimentação de máquinas muito pesadas, né? Então, tudo é muito antecipado também, tudo muito programado para no dia dar tudo certo. Eu acredito que eu não exagerei aqui na abertura da nossa conversa, falando que talvez é a maior de Minas Gerais, mas a FEMEC ela já faz parte desse calendário anual aí do setor agropecuário, não só de Minas, mas do Brasil, dada a importância e a proporção que a FEMEC tomou nesses últimos 12 anos. Exatamente, é a maior de Minas e uma das maiores do Brasil, né? As feiras, ao longo da história da FEMEC, as feiras diminuíram no Brasil. Tinha muito mais feiras. O grau de dificuldade de construir uma feira, né, elas foi perdendo no caminho. Hoje, consolidadas mesmo, a gente tem talvez um número próximo de 10 em todo o Brasil. Não é um número muito grande. Pode ter um pouco mais, mas é por aí. As feiras foram diminuindo. E a importância dessa feira nesse cenário de Uberlândia, porque Uberlândia está no centro, né, do agro de Minas Gerais. Sim. E um importante celeiro de todo o Brasil. Então a gente perguntava lá atrás, como não ter alguma coisa aqui em Uberlândia, uma cidade tão importante igual essa, na área agrícola. E a hora que aconteceu, ela teve um apoio tão unânime que ela prevaleceu e está forte, crescente a todos os anos. Você citou aqui no início da conversa justamente uma feira, né, que tinha pequenas proporções, ela cresceu em tamanho e dimensão. E aí eu te pergunto, o que levou à consolidação da FEMEC, né? O que está por detrás desse sucesso? A data, a intenção da feira, é isso que eu gostaria de destrinchar com você. Eu diria assim que uma resposta simples da FEMEC, eu acho que ela veio, uma feira do agronegócio, seja qualquer uma delas, ela vem para organizar o produtor rural e o fornecedor de insumos e máquinas. É uma organização, ela vem por organização, porque ela dá uma data para as coisas começarem a acontecer para o próximo ano agrícola. Então, o produtor rural que vai nessa feira, ele já está consolidada a sua safra de verão, ele já fez a sua safra de verão. Certo. Ele já colheu praticamente quase toda a sua soja, já plantou toda a safrinha de milho, né, ou qualquer uma outra safrinha que ele resolva plantar, e ele está preparando agora para o próximo ano agrícola. Nessa hora ele tem que fazer aquisições de máquinas, né, fazer toda a sua preparação de máquina, e tem que se preparar também com insumos para o próximo ano, que começa com a safra de verão, que é a soja que é plantada em outubro. Então, é uma preparação. Nada no agro dá para fazer da mão para a boca. Tudo tem que ser muito organizado de antemão. A FEMEC, então, ela vem como uma parte fundamental desse planejamento aí do agronegócio para o desenrolar de todo o ano de 2025 que está começando, porque a gente está no início do ano, talvez uma das primeiras no Brasil é a FEMEC. Então, todo negócio que for feito aqui, ele já vai, esse planejamento ele vai se desencadear ao longo de 2025? Exatamente, exatamente. Se você pegar, por exemplo, nós estamos assim, a agricultura ela transformou num negócio muito complexo. Só quem está dentro para poder ter uma noção do que acontece na agricultura. Quando você vai para a tecnologia de sementes, por exemplo, né? Vamos falar especificamente de semente de soja.
onde nós temos os campos demonstrativos lá dentro da nossa feira, mostrando as variedades novas que virão, porque as variedades novas têm que entrar todos os anos. Sim. É uma mudança constante de tecnologia para poder acompanhar tudo que vem pelo mundo afora e que chega no Brasil, e muita coisa parte daqui também. Então você tem nos campos demonstrativos a oportunidade de ver tanto variedade de soja como híbridos de milho, de sorgo, de tudo que tem no nosso agro. Ali você começa a planejar o seu próximo ano agrícola que você vai plantar no início de outubro. Então você vai comprar sementes para poder estar preparado para poder enfrentar o próximo ano. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar melhor essa questão dos campos de sementes e insumos aqui no nosso bate-papo. Mas você falou em planejamento, eu queria aproveitar para a gente fazer um parêntese aqui e saber uma análise sua do atual mercado do agronegócio no Brasil, quando a gente fala de aquisição de insumos, aquisição de maquinário. Como é que você vê a atual conjuntura econômica e financeira do Brasil para o setor do agro, justamente para o homem do campo, para quem de fato produz nesse país, poder se planejar e ser bem sucedido aí então dentro do campo que ele exerce, que ele tem aí os seus negócios. Ser bem sucedido e permanecer na atividade. A gente tem dito muito isso. Para permanecer na atividade, você tem que estar à frente da informação. A informação chegou, você tem que ter ela, para você permanecer nesse negócio, porque é um negócio muito dinâmico, muito dinâmico. A pandemia, por exemplo, ela trouxe um impacto muito grande no agronegócio. Isso foi mostrado até para quem não é do agronegócio, percebeu o tamanho do impacto que a pandemia causou. Por quê? Porque nós, basicamente, trabalhamos com produtos que praticamente são importados, né? As tecnologias de máquinas são todas importadas, os insumos, a grande maioria, são importados, os químicos também, e toda a produção que nós temos, a grande maioria também é exportada. Sim. Então, toda a movimentação do agro, ele depende do mundo inteiro. Então, quando você quebrou, né? Quando você quebrou esse elo de organização com a pandemia, trouxe uma desorganização nos preços. Tanto o preço da commodity subiu, como os preços dos insumos também, e preço de máquinas, principalmente em virtude de falta, às vezes, de componentes e equipamentos. Sim. Uma máquina ficava prontinha, às vezes aguardando um cabo, um fio, um software, e ela não conseguia ser vendida, ela não podia ir para o campo naquele ano, porque faltou aquele equipamento que talvez era desenvolvido lá, fabricado na Índia, na China. Então, eu imagino que nesse momento, né, nós estamos assim, quem discute muito esse assunto, a gente está achando que o efeito pandemia está começando a passar. Está se organizando agora de novo, porque a gente vinha numa tomada favorável. Você tinha, por exemplo, preço de soja e milho padrão, né? E também os preços dos insumos também muito padrão, com pequenas oscilações. A pandemia chegou, gerou uma bagunça muito grande e aí isso atrapalhou a vida financeira de muita gente e às vezes alguns ficaram para trás, aqueles que não tinham talvez a informação muito a tempo real, acabou perdendo o gatilho e às vezes saiu do mercado. O andamento do mercado financeiro hoje no Brasil, quanto isso interfere também aí nesse planejamento, na execução do agronegócio? Independentemente de política. Eu acredito até que a política tem pouca importância. Eu gosto de falar isso e às vezes sou contestado. Eu acho que tem fatores muito mais relevantes. Uma delas, é claro, é a nossa moeda em relação à moeda internacional, né? E a outra é a bolsa, onde é cotados os nossos commodities, tanto aquele que eu vendo como aqueles que eu compro, né? Então, se a minha aquisição de NPK, que é o adubo base da produção, tanto combustíveis, né? Tudo isso é cotado em dólar e está cotado na bolsa. Então, essa oscilação muda muito a minha vida. Um dólar, por exemplo, cotado no Brasil de 4,50 para 6, tem uma mudança muito grande, né? Considerável. É considerável. Isso muda tudo, às vezes, o momento de venda, o momento de compra dos insumos e o momento de venda do grão, que é tudo feito antecipado, né? A gente pode fazer antecipado, que é o sistema de hedge.
por isso da importância dessa sua análise, para a gente voltar então aqui para o cenário FEMEC 2025. É aí onde a feira entra, justamente para dar esse suporte, dar essa oportunidade para quem produz de se programar, de investir no maquinário, de investir em insumo, agora de forma que o negócio dele seja mais rentável e que ele possa perdurar, igual você citou. Esse é o papel da FEMEC? Esse é o papel da FEMEC. Quando se fala, por exemplo, na aquisição de máquina, eu acho que a decisão do produtor rural de trocar um equipamento mais velho, porque o equipamento deteriora muito, o equipamento que é usado na agricultura, ele tem uma vida útil não muito alongada. Ele até permanece na fazenda, mas ele perde muito a qualidade de desenvolver o trabalho dele natural. Então é necessário que se faça a substituição, a troca, que compra um novo, um mais moderno, né? Para isso, entra um planejamento muito grande. Não dá para fazer isso assim, mal feito. E como é que você faz esse planejamento? Buscando informação. E a FEMEC são 5 dias de informação constante. Né? Você tem todo esse tempo para ir na feira, acompanhar, fazer comparação. Né? A máquina que está lá é adequada para o seu campo? Né? É o que você precisa? Então busca essa informação primeiro. O tamanho da máquina, a marca da máquina, tudo isso é importante você decidir antes. Mais do que fechar negócio, compra e venda, esse suporte técnico, se é que a gente pode falar assim, é essa informação, e quanto mais informação melhor, é o que vai nortear o trabalho no campo ao longo de 2025. Exatamente. Nós costumamos dizer, nós temos um grupo aí que costuma dizer o seguinte: o produtor precisa acertar pelo menos de 75% das decisões. Ele não precisa acertar 100%, porque se ele acertar 100%, ele vai se dar muito bem na agricultura. Agora, ficar abaixo de 75%, ele corre o risco de sair do mercado. Então, a tomada de decisão é muito importante. E para isso, ele só consegue fazer isso pegando informação, correndo atrás da informação. Claudiano, eu vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. A gente tem muito do que tratar de FEMEC 2025. Band Entrevista de hoje, recebendo o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o senhor Claudionor Nunes de Moraes, falando então da FEMEC 2025 se aproxima. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o senhor Claudionor Nunes de Moraes. Vice-presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Quais as novidades, né? O que está sendo preparado para oferecer aos expositores, aos produtores, FEMEC 2025? Para quem foi na feira, né, nas últimas feiras, inclusive a do ano passado, nós teremos tudo novamente, e o que tem de novo no mundo que está chegando no Brasil e que também inovações brasileiras, né, de todos os nossos mercados, vai estar lá exposto. Então você vai ver aquilo que já tinha e o que tem de novidade. E o que tem de novidade é o mais importante. Eu faço um convite, né, a quem vai na feira a ficar atento às novidades, porque a novidade é que vai transformar alguma coisa na sua vida. Aquilo que você viu no ano passado, aquilo que você já tem na sua fazenda, né? Isso tudo é muito importante, mas fica atento às novidades, porque você com a novidade na mão, você vai ser o primeiro a utilizar. O que está aí então em voga no mercado, a gente vai encontrar na FEMEC 2025. Com certeza. Agora, ainda falando do campo da negociação, da compra e venda, os preços praticados na feira, né? O que isso significa para os produtores que vão participar? Ele está fazendo uma antecipação de negócio, ele vai gerar uma economia dependendo do negócio que ele fechar dentro da FEMEC, porque a gente sabe também, e o vice-presidente pode falar melhor, muitos negócios que se iniciam dentro da FEMEC, eles vão ser concretizados, né, nos meses seguintes. Como é que é essa pedra de negociação? Nós temos, por exemplo, quando você vai pensar em aquisição de máquinas, né, no evento, na FEMEC, na feira, você faz a escolha da sua máquina. Depois tem todo um processo, né? Até junto a bancos, com financiamento, aquela coisa toda. Então você chega ali agora, você já vai preparado para poder fazer a melhor escolha. Você faz a sua escolha, assina o seu pedido, depois vai acontecer, porque você está planejando ainda para o próximo ano, né? É um novo planejamento, então você tem um tempo
para poder organizar a sua vida, para receber essa máquina, né? Para poder começar a pagar e tudo mais, né? Agora, quando você fala de insumos, que é base, né? Quando você vai comprar, por exemplo, adubo também, quanto antes você se preparar, né? É muito importante depois para poder receber na fazenda e tudo. Agora, a feira, ela é um marco da negociação. Por que é um marco da negociação? É um momento de maior volume de negociação. Entendi. Então, o fornecedor ele vai muito preparado ali para poder falar, olha, eu preciso abocanhar a maior parte das minhas vendas aqui na feira. Esse é o momento, porque o público-alvo está todo ali. E ele vai chegar com uma condição especial. Com uma condição especial para poder fazer o melhor volume de venda. Depois, ele vai fazer vendas pontuais, é claro, durante todo repiques de venda que a gente fala. Mas o grande momento é ali. A própria divulgação, né? O próprio momento de apresentar as novidades que você se antecipou aqui. Então, é o momento de conhecer o que tem de novo, entender as oportunidades de negócio e o negócio que não for fechado ali de imediato, ali dentro do perímetro do parque de exposições, ele vai se desenrolar nos meses seguintes. Esse é um resumo que a gente pode falar aí. Então, da FEMEC. Agora eu tenho um número aqui, Claudionor, olha só. 2024, mais de 2 bilhões e 300 milhões em negócios, né, durante a edição do ano passado. Longe da gente fazer qualquer tipo de especulação, mas a expectativa dessa movimentação econômica, dentro desse cenário, dessa análise importante que você trouxe para nós aqui, como é que vocês estão trabalhando aí, então, esse volume de negócios? Olha, eu acho até que esse número pode ser superado e muito. O volume financeiro do agronegócio ele é gigantesco, é um número assustador, porque demanda muito valor, é muito valor agregado, né? Tanto em questão de máquinas, como no valor de insumos, do que é produzido e comercializado. E tudo acontece ali. Então é um número que pode superar muito isso aí, com certeza. Vamos acompanhar de perto aí para depois, então, já fica renovado o convite aqui, viu Claudionor? Para a gente falar, então, do sucesso da feira, longe de especular, mas a expectativa é justamente essa, que supere, assim como tem acontecido historicamente, né? Ano após ano, a gente está falando da 12ª edição, a gente vê os números, a gente faz esse comparativo e percebe a evolução, até pelo crescimento da FEMEC, esses números sendo superados ano a ano. Agora a gente percebe também, falando em números, mas não de negociação, do público. O público ele cresce a cada ano e acaba atraindo talvez o público que não vai para fechar negócio, mas que está intimamente ligado ao agronegócio e quer ver de perto, acompanhar. Vocês estão preparados para receber esse público também? Tem uma infraestrutura no parque de exposições para esse público? Quem conhece o nosso parque sabe que ele é plantado dentro da cidade, né? Ele tem todo o entorno da cidade, tudo em volta dele. É um parque bom de estacionamento, nós temos bons estacionamentos. É uma época do ano tranquila, né? Para a cidade também. E a gente tem se esforçado para receber muito bem esse público mesmo. E a feira é uma feira incrível. Ela tem um número diferente de algumas outras feiras do Brasil, eu tenho ouvido isso. Talvez o mesmo produtor rural talvez vá na feira todos os dias. Isso não acontece em outras feiras. Nós temos um ambiente muito gostoso, é uma feira de família, né? As pessoas gostam de ir. Sim. Né? Até porque é no parque de exposições nosso, tradicionalíssimo, né? Que está na cidade fazendo a nossa festa agropecuária também todos os anos. Então, assim, as pessoas conhecem o Camaru, já conhecem os caminhos de dentro do Camaru, né? E é uma feira atrativa porque ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Ela não é uma feira quadradona igual as outras, a nossa topografia não é preparada para uma feira, né? Nós adaptamos uma feira dentro de um parque de exposições que nós temos, que é gigantesco, mais de 300 mil metros quadrados que nós temos dentro da cidade de Uberlândia. Então, E como é que está essa infraestrutura dentro do parque para receber, então, máquinas, né? Falando dos campos de sementes, a gente percebe também muitas concessionárias, a gente acompanhando nos últimos anos, a gente viu que vocês foram reestruturando os espaços, conseguindo definir as áreas ali. Como é que está previsto para isso? É um desafio enorme, né? A gente termina a feira, a gente senta e conversa muito, principalmente pós-feira, vamos dar
as informações estão muito frescas para a gente se preparar para fazer melhor no outro ano. É um desafio enorme, porque é uma feira que engloba tudo que tem na cidade, né? Igual você mesmo mencionou, não é só máquinas e insumos da agricultura, mas nós temos exposições de caminhões, de caminhonetes, de carros, de tudo lá, né? E ferramental, aquela coisa toda, também ligada à agropecuária, né? Tem muita coisa e a gente tem que acertar tudo ali, é um desafio enorme, né? O ano passado nós tivemos algum problema com chuva, né? Foi uma feira muito chuvosa, né? E por causa disso nós tivemos alagamento, barro, aquela coisa toda que não foi muito agradável, né? Tomamos a decisão de melhorar isso, com isso criamos uma pavimentação asfáltica de 11 mil metros quadrados, importantíssimo, né? Para dar qualidade, né? Esse ano, para evitar aquilo que nós tivemos no ano passado. Então esse ano a feira com certeza vai ser mais bonita e mais fácil. E me recordo da edição anterior que nós tínhamos aquele galpão de negócios, onde muitos expositores ficavam nessa parte interna e os outros expositores que naturalmente precisariam ficar na parte externa. Quantos estandes hoje a feira vai estar oferecendo? Da onde são esses expositores? A gente tem expositor só de Minas, tem de outras regiões do Brasil. Como é que está estruturado isso? Como é que está esse mapa da FEMEC 2025? O nosso número do ano passado foi acima de 350 expositores. É do Brasil inteiro. É do Brasil inteiro. E a gente conseguiu, ao longo dos anos, ir sedimentando, né, para tentar facilitar a vida, principalmente daquele que vai lá visitar, para ficar mais fácil. Então a gente criou o pavilhão do agronegócio, onde a gente colocou empresas de insumos, né? Aquelas empresas que são representantes das marcas multinacionais e brasileiras, colocamos todas elas dentro desse galpão e mais algumas coisas juntos, né? Tem institucionais, o próprio Sindicato Rural está lá dentro, a FAENG, o SEBRAE. Criamos um galpão muito bacana que foi um sucesso, continua um sucesso até hoje. Máquinas, né, e caminhões, essas coisas têm que ficar do lado de fora. Então criamos as arenas, né? Elas foi consolidando, tivemos que mudar, inverter a arena de tecnologia de máquinas junto com caminhões e automóveis, fizemos com muito sucesso, né? O que tivemos de problema com a área molhada, esse ano não vamos ter mais, né? Está resolvido. O campo demonstrativo, onde é feita as plantações, permanece, né? Que é uma fazendinha, uma mini fazenda. Então, assim, é um desafio, mas a gente já aprendeu a fazer. Com excelência, né? Não é à toa que está no calendário nacional do agronegócio. Olha só, Claudionor, eu vou fazer mais um breve intervalo aqui para, na sequência, então, a gente falar especificamente dos campos de sementes e também o espaço destinado aí à produção da pecuária, que também faz tradição. Quero saber de você se vai continuar ou não. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o senhor Claudionor Nunes de Moraes, falando da FEMEC 2025, que se aproxima. Não sai daí, Band Entrevista volta já. Hoje, entrevista de volta, recebendo o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o senhor Claudionor Nunes de Moraes. Claudionor, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente está falando das novidades, das inovações FEMEC 2025. Teremos um shopping FEMEC esse ano? Como é que vai funcionar isso? Como novidades, nós teremos um shopping. É um espaço coberto e nós criamos, nós tínhamos essa demanda, né? Por exemplo, de micro, né, empreendedores que vendem pouca coisa, pequeno, e queria um espaço menor para poder comercializar. Ele vai ter agora essa oportunidade, tá certo? Então, criamos um shopping, serão microempreendedores que estão lá ofertando. Isso é normal em todas as feiras, a gente ainda não tinha conseguido achar o espaço e agora a gente vai abrir, é uma novidade. Então, você que quer vender, expor o seu negócio num pequeno espaço, gastando um pouco dinheiro, nós vamos ter essa oportunidade lá agora. FEMEC de 31 de março a 4 de abril. E a gente está trazendo essa novidade, talvez em primeira mão, aqui na TV aberta. Ainda dá tempo de participar? Esse empresário que está nos assistindo fala,
É uma oportunidade de negócio, eu posso fazer parte da FEMEC, ainda dá tempo? Dá tempo sim, ainda temos alguns espaços ainda em aberto, principalmente nessas novidades, nessas coisas novas. Aquilo que é mais consolidado permanece, então é mais difícil um pouco, mas essas novidades ainda tem espaço sim. Claudionor, eu queria saber um pouco mais dos campos de sementes e insumos, né? Como é que foi pensado, que culturas vão estar sendo expostas ali? Esse também é um trabalho que começou com antecipação para que na hora da feira, né, as plantações estejam ali, o produtor possa ver de perto, sentir. Como é que é isso? Pois é, a feira começa bem antes, né? Se você for lá hoje, você vai ver muita gente trabalhando lá, cuidando dessas lavouras para que elas estejam bonitas, floridas e com frutos durante o nosso evento, né? É o momento de mostrar, né, para o público e para o agricultor, né, a variedade nova que vai ser lançada com flor ou com fruta, para ele ter uma noção da estatura, né, do porte, para depois ele fazer essa compra e levar para a fazenda dele. Ele vai também ver a possibilidade adequada de cada híbrido novo, de cada semente de soja nova que está lá, que vai ser levada para o campo dele. É a oportunidade dele ver na prática, ele ver frutificando. Quando a gente fala de sementes e insumos, é isso que ele vai constatar em loco, ele vai ver na prática, é o que ele vai poder levar para a propriedade dele? Nos campos demonstrativos ele vai ver isso, ele vai ver a planta e aquilo que foi colocado para ela estar com aquela posição que ela está, no momento que ela está. Então, assim, mas ele precisa ir lá e precisa participar dos eventos que vão acontecer diariamente dentro do campo demonstrativo, né? Para ele ter uma noção de como foi feito, de como ele vai fazer no campo. É uma amostragem pequena para ele levar para a área comercial. Agora, Claudionor, tanto a agricultura quanto a pecuária estão intimamente ligados à tecnologia, né? E vocês divulgaram agora, justamente, dias atrás, a aplicação da inteligência artificial aí no campo, né? Ressaltando essa tecnologia da agricultura e da pecuária em vários níveis da produção. Como é que vai funcionar isso? A gente muito se ouve falar em inteligência artificial, mas e no agronegócio? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, não tem um ano que não tenha novidade na área agrícola, no seu campo, na fazenda, você sendo gestor. Não tem um ano que não tenha novidade, todo ano tem novidade, todo ano você errou em alguma coisa, né? E aí é normal errar. Por que é normal errar? Porque não é perceptível. A gente espera que a inteligência artificial traga novidades nessa área, né? Pelo menos é isso que está sendo prometido pelas grandes empresas. É algo novo para pensar por você, para você errar menos, para você se ater a algo que está chegando que você ainda não sabe. Porque é muito normal, é até uma brincadeira falar assim, mas eu produzi muito bem em 90%, mas 10% tirou minha média. Uhum. Entendeu? Agora, quando 10% tira a sua média, você tem que entender que aqueles 10% pode ter sido 70%, 80%, 90% daquilo que sobrou no seu bolso. Essa porque conta que o produtor precisa fazer. Porque o produtor ele leva uma margem do negócio, né? Quando eu falo do volume comercializados no FEMEC, o volume é muito grande, passa uma impressão, né, que é um meio muito lucrativo e não é. Ele precisa ser muito bom de serviço para sobrar alguma coisa no bolso. Ele vai movimentar muita coisa, ele vai comprar insumos, vai comprar máquinas, vai comprar tudo aquilo, levar para o campo, tirar a sua produção, vender, pagar as prestações, pagar tudo aquilo que for o custeio e tem que sobrar alguma coisa. Então ele não pode errar muito. Ele pode errar, mas não é muito. Se a inteligência artificial trazer algo novo para nós, para a gente errar menos, eu acho que a contribuição dela vai ser muito grande. Se a gente for fazer uma cronologia, a época do achômetro já passou há muito tempo. O que a gente tem visto é erros e acertos para você sempre continuar acertando. Agora a inteligência artificial, a tecnologia vem justamente para minimizar os erros no campo. Esse é o prometido. E eu acredito que tem muito campo para ela. Muito campo. Essa é a expectativa e é o que você tem visto no agronegócio de uma forma geral no Brasil? Ela já chegou. Eu peço a sua análise. Eu diria assim, quando você vê a inteligência artificial, você vê toda a evolução que nós tivemos no campo nos últimos 20 anos, principalmente, mas nos últimos 10, assim, algo gritante, né, de modernização.
de eventos novos, de transgenia, de um tanto de coisa que chegou. Eu acho que tudo isso já tem muito a ver com a inteligência artificial. Vai ser uma transição, né? Deram-se um nome mais bonito, mas é algo novo que está chegando para poder tomar decisão por você, né? Agora, para isso, precisa de investimento. Você não pode ter medo de fazer investimento. O que é fazer investimento? É comprar uma máquina com a tecnologia mais moderna possível. É muito caro? É. É mais caro do que a casa que você mora? É muito mais caro. Mas a casa que você mora não vai fazer você produzir mais no campo. Essa máquina vai. Esse é o pensamento. Além da agricultura, a FEMEC também tem espaço para a pecuária, né? O que vocês estão prevendo em termos de exposição, de leilões? Como é que está esse calendário da pecuária dentro da FEMEC 2025? É isso que você falou. Não tem jeito de tirar uma coisa da outra, né? Não tem como dissociar, né? Então, como nós somos um parque de exposição, né, intrinsecamente aquilo foi misturando e de uma forma muito boa, né? Então, nós teremos leilões, né? Teremos 2 importantes leilões, um de equinos e um de Nelore. E nós teremos exposições importantes também, de girolando, de Nelore, de animais, de equinos. Teremos muitas exposições, teremos um torneio leiteiro, o nosso é um dos mais famosos do Brasil, né? Às vezes, animal que ganha em primeiro lugar aqui, ele bate o recorde nacional, porque somos uma importante bacia leiteira, né? Então, assim, e todos os nossos currais, né? Que nós temos, o parque é lotado de currais. Então, a gente mistura tudo ali e dá tudo muito certo. E vai dar certo de novo esse ano. Agora, quando a gente fala de FEMEC, e já citamos aqui que os negócios extrapolam aí o perímetro ali do parque de exposições, a FEMEC ela também movimenta a economia da cidade, né? Os outros setores da economia da cidade de Uberlândia e de cidades vizinhas também se beneficiam com uma feira dessa proporção, né? Com Qual certeza. É o tamanho dessa... A movimentação na cidade é muito grande, a gente recebe um feedback muito favorável em relação a isso. Isso com em torno de hotéis, né? Um tanto de coisa que movimenta. Damos muito emprego, né? A quantidade de emprego às vezes não é nem suportável pela cidade. Estrutura de montagem, né? Tem que vir muita gente de fora fazer montagem, porque a gente não tem, né, empresas que conseguem montar tudo em tempo hábil. Então é uma movimentação muito grande e essa movimentação já começou. Se você for lá hoje no Parque Exposições, já tem estrutura sendo montada, carretas de estrutura chegando, de pisos, de cobertura, já está tudo sendo colocado lá para a hora que chegar o momento está tudo pronto. Lembrando que a FEMEC acontece de 31 de março a 4 de abril. 4 de abril. Agora, com toda essa antecedência que nós falamos aqui, né, talvez foi o que acabou abrindo a nossa conversa no Band Entrevista de hoje, eu vou me antecipar também aqui. Quero saber de você, Camaru 2025, né? Vocês começaram a trabalhar com tanta antecedência, FEMEC 2025, a gente acompanha, sabe que a próxima feira, a próxima exposição, ela começa quando acaba mais uma edição, então eu já quero puxar a sua língua aqui para saber como é que é a expectativa para o Camaru 2025, que aí sim tem uma outra pegada, é uma outra feira. Mas né? é um desafio enorme, a gente já está trabalhando, não tem como esperar, não dá para terminar a FEMEC para começar a trabalhar a Camaru. Haja visto Elas que andam simultâneas, é um né? evento muito mais grandioso, de público, a gente depende muito, né, de artista, é uma coisa muito mais difícil e a gente já está trabalhando e vocês podem ter certeza que vai ser um sucesso novamente. Esse sim também está numa retomada muito boa, né? Já pode antecipar alguma novidade? Porque a Arena, o ano passado, talvez foi, né? Então, a gente novidade. mantém aquele formato de Arena, que ele foi a primeira vez que ele foi daquele jeito, né? Até depois da estrutura de pavimentação que foi feita, né? Para dar mais qualidade para o público, sobretudo o público de pista, né? Que fica lá no chão. Então, é 11 mil metros de asfalto, com qualidade, com tudo, melhorou demais. A gente mantém tudo aquilo, faz alguns ajustes, né, onde a gente acha que errou, né, e estamos aí preparados, porque além de tudo, o nosso Camaru, ele também é querido pelos artistas, pelos escritórios, pelas empresas, todo mundo quer participar dele. Então, também não é uma festa que está nas nossas mãos. Cláudio, não vou me estender muito, não. Vou deixar Camaru 2025 para o próximo Band Entrevista. Já fica aqui o meu convite para você.
Costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está se encerrando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição, né? Vocês são importantes demais nesses dois acontecimentos, viu? Muito importante, na FEMEC e no Camaru 2025. Cobertura completa aqui do jornalismo da Band Triângulo, então. Band Entrevista de hoje, recebendo o vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, o senhor Claudionor Nunes de Moraes, para falar da FEMEC 2025. A você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.